Oi gente, aqui é o Wendel, está começando mais uma videoaula de matemática. Essa videoaula é do projeto Avalia Brasil para o 8º ano. Nós vamos estudar aqui o bloco 3, a aula 10, e desenvolver a seguinte habilidade: identificar frações equivalentes. Os objetivos dessa videoaula são dois: reconhecer frações equivalentes e resolver alguns problemas. Bem, devemos lembrar da representação fracionária de um número. Representação fracionária é aquela em que nós temos um número expresso desta maneira, contendo na parte superior um numerador e na parte inferior o que chamamos de denominador. Eu tenho aqui, por exemplo, a fração 2/5. Então eu posso ter diversas frações. E como é que eu vou saber se elas são equivalentes, se elas são iguais? Eu trago aqui, por exemplo, 3 frações: 1/2, 2/4 e 4/8. E na parte superior nós podemos ver a representação de cada uma dessas frações. 1/2 como sendo a parte pintada, uma parte de um total de 2. 2/4 como sendo a parte pintada, ou seja, 2 partes de um total de 4. E 4/8 como sendo 4 partes de um total de 8, aqui representado pela parte pintada. Pelas figuras você já consegue perceber que as 3 frações representam a mesma parte da figura. Então, só pelas figuras nós podemos concluir que as 3 frações são equivalentes. Elas valem a mesma coisa, valem a mesma parte da figura. Mas professor, então eu devo sempre fazer uma representação como desenho para mim saber se as frações são equivalentes? Não. Você pode encontrar uma forma diferente de saber se as frações são equivalentes, e é o que vamos aprender agora. Eu vou começar da menor para a maior. Será que 1/2 é a mesma coisa que 2/4? Que é a mesma coisa que 4/8? Como é que eu vou saber? Bem, dica para resolver situações envolvendo frações equivalentes. Se você multiplicar o numerador e o denominador por o mesmo valor, a fração não se altera. Então, se eu multiplicar, por exemplo, o número 1 por 2 e o número 2 por 2, ou seja, o numerador por 2 e o denominador por 2, nesse caso, eu vou ter 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4. Perceba que o resultado foi 2/4. Então, se o resultado foi igual à fração, a outra fração, então estas duas frações, 2/4 e 1/2, são equivalentes, porque eu consegui transformar uma na outra, multiplicando o numerador e o denominador por um mesmo valor, no caso aqui 2. Será que isso acontece também do 2/4 para o 4/8? Ora, se eu multiplicar por 2 o numerador e o denominador de 2/4, 2 vezes 2 fica 4, 4 vezes 2 fica 8. Olha, deu o mesmo valor. Então, 2/4 é equivalente a 4/8. Ou seja, as 3 frações, 1/2, 2/4 e 4/8, são equivalentes. Eu posso também perceber essa relação de equivalência do maior para o menor. Ou seja, da representação da fração maior para a mais reduzida. Ok? Vale ressaltar que as frações possuem o mesmo valor. Apenas a sua representação é mais reduzida ou é maior. No caso aqui eu tenho a fração 4/8. Será que ela é a mesma coisa que 2/4? Eu já vi que é. Mas eu posso também perceber que, da mesma forma que eu multiplico o numerador e o denominador, eu posso também dividir. E se eu dividir 4 e 8 por 2, vai dar 4 dividido por 2, 2, 8 dividido por 2, 4, deu o mesmo valor da fração mais reduzida, né? Mais simples, menor.
em complexidade. Da mesma forma, se eu dividir 2 quartos por 2, o numerador e o denominador, vai dar igual a 1 meio. 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2, então deu o mesmo valor. Então perceba que da mais complexa a mais reduzida, dividindo, eu tenho o mesmo valor. Então, novamente, eu confirmei que as frações, as 3 frações aqui, são de fato equivalentes. Então, recapitulando, para perceber se uma fração mais complexa é equivalente a uma fração mais reduzida, eu posso dividir o numerador e o denominador. Se der o mesmo valor, então são equivalentes. Caso contrário, da mais reduzida para a mais complexa, eu posso multiplicar. Se der o mesmo valor, numerador e denominador, multiplicar por um valor constante. Se der o mesmo resultado da fração mais complexa, então também é equivalente. Vamos resolver um problema, praticar um pouquinho mais sobre o que aprendemos até aqui. Eu trago aqui um exercício da seção Fixando Mais, está na página 116 do material do Avalia Brasil. É a segunda questão. Diz o seguinte: qual é a fração equivalente a 2/5? Uma das 4 alternativas é uma fração equivalente a 2/5. Vale ressaltar que 2/5 é uma fração reduzida. E eu vou, logicamente, tentar encontrar uma fração mais complexa, maior. Então, logicamente, eu vou ter que multiplicar o numerador e o denominador para saber qual das alternativas vai atender ou vai ser equivalente à fração 2/5. Eu vou fazer essa questão alternativa por alternativa, começando pela alternativa A. Ora, para fazer esse 2 se transformar em 20, eu tenho que multiplicar por 10. Se eu multiplico por 10 o numerador, eu tenho que multiplicar por 10 o denominador. Então, 2 vezes 10 vai dar 20, 5 vezes 10 vai dar 50. Ficou 20 sobre 50. Não é o caso da alternativa A, que tem 20 sobre 10. Então, a alternativa A não é a correta. Vamos partir para a B. Para esse 2 virar um 4, eu tenho que multiplicar por 2. Se eu estou multiplicando por 2 o numerador, eu tenho que multiplicar por 2 o denominador. Então, 2 vezes 2 ficou 4, 5 vezes 2 ficou 10. Então, a fração vai ser 4/10. Na alternativa B, nós temos 4/5. Então, não é a correta. Vamos seguir para a alternativa C. Para esse 2 virar um 20, eu tenho que multiplicar por 10. Se eu multiplico o numerador por 10, obrigatoriamente eu vou ter que multiplicar o denominador por 10. Então, 2 vezes 10 vai dar 20. 5 vezes 10 vai dar 50, 20 sobre 50 é a fração equivalente. Opa, confere com a alternativa C, 20 sobre 50, então C já é equivalente. Vamos, por fim, verificar a alternativa D. 2/5, 2 já é 2 aqui, então não precisa multiplicar por nada. Aqui embaixo é para ter 5, aqui tem 10, então já não é a alternativa correta. Conforme já constatamos, a correta só pode ser a letra C, como já vimos anteriormente, ok? É isso aí, minha gente. Bem, na nossa videoaula de hoje, nós identificamos as frações equivalentes e resolvemos alguns problemas. Continue resolvendo os exercícios do material do Avalia Brasil e a gente se vê na próxima videoaula. Falou!